telescópio espacial James Webb foi aguardado ansiosamente antes de seu lançamento no ano passado. Entretanto, agora que o mais poderoso e mais caro telescópio já está em operação, o JWST ameaça virar a astronomia de cabeça para baixo com uma única descoberta. As últimas fotos do JWST provaram que a teoria do Big Bang não aconteceu, enviando a comunidade científica para um frenesi. Quais são essas últimas fotos do JWST? Como as fotos provam que a teoria do Big Bang estava errada? Junte-se a nós enquanto mergulhamos em como o telescópio espacial James Webb finalmente provou que a teoria do Big Bang está errada. Quão caro um telescópio pode ficar? O telescópio espacial James Webb estabeleceu um novo recorde a esse respeito. Em termos de horas de trabalho, o telescópio abafou milhões de horas, com o desenvolvimento se estendendo por décadas. Em termos de dinheiro, nenhum outro telescópio se aproxima, a 10 bilhões de dólares. O JWST também foi um pesadelo de engenharia, pois envolveu seu projeto para caber no foguete de lançamento. Nenhum foguete era grande o suficiente para contê-lo, então os engenheiros tiveram que projetá-lo para dobrá-lo em várias partes. O grande escudo térmico dobrou e teve que ser desenrolado enquanto ele viajava para sua localização permanente. Essa não era nem mesmo a parte mais arriscada do telescópio. A peça central, o espelho refletor, também teve que ser quebrada em 18 peças diferentes e depois dobrada. Foi bastante delicado, tanto que engenheiros quanto cientistas que trabalharam nele literalmente prenderam a respiração durante o lançamento, devido ao número de coisas que poderiam dar errado. Completando suas preocupações estava o fato de que o JWST está literalmente além do reparo ou manutenção. O telescópio está localizado tão longe, a cerca de 1 milhão de milhas, que é impossível enviar uma equipe de reparo se der algo errado. Também não há chance de reabastecimento, o que significa que a missão termina quando o combustível se esgota. Comparado aos benefícios potenciais, entretanto, os riscos com o JWST são mais do que compensadores. Ele promete ampliar nosso conhecimento do cosmos exterior de uma forma que nenhum outro instrumento científico fez. Como tal, desde que o telescópio foi declarado operacional, cientistas de todo o mundo têm feito fila para a sua vez de usar o poderoso telescópio para estudar o espaço. No entanto, nenhum deles estava preparado para uma das primeiras surpresas desagradáveis que o telescópio tem reservado. Apenas semanas após a sua operação, o JWST desenvolveu fotos que provam que o Big Bang não poderia ter acontecido. O Big Bang se tornou o evangelho no que diz respeito à astronomia. Graças à popularidade do programa de sucesso The Big Bang Theory, muitas pessoas explicam a origem do universo usando o Big Bang. A teoria do Big Bang tem suas raízes em um astrônomo sacerdote chamado Georges Lemaitre. Ele teve essa enorme ideia em 1927, de que há muito tempo atrás, o universo começou como um único ponto. Ele diz que o universo se estendeu e expandiu para ficar tão grande quanto é agora, e que ele poderia continuar se esticando. Alguns anos depois, o famoso astrônomo Edwin Hubble, a quem foi dado o nome de um telescópio espacial, construiu sobre a ideia de Lemaitre. Hubble descobriu que outras galáxias estavam se afastando de nós e as galáxias mais distantes estavam se movendo mais rápido do que as que estavam próximas a nós. O astrônomo considerou isso como significando que o universo ainda estava se expandindo, assim como Lemaitre pensou. Isso significava que há muito tempo atrás, tudo tinha estado próximo. Você pode ver, de acordo com o Big Bang, quando o universo começou, era apenas partículas minúsculas e quentes misturadas com luz e energia. Entretanto, à medida que tudo se expandia e ocupava mais espaço, ele esfriava. As minúsculas partículas não se agruparam e formaram átomos. Então esses átomos se agruparam e durante um longo período de tempo, os átomos se juntaram para formar as estrelas e galáxias que você vê hoje. As primeiras estrelas criaram os átomos maiores e grupos de átomos, levando ao nascimento de mais estrelas. Ao mesmo tempo, galáxias estavam se desintegrando e se agrupando em um show cósmico caótico. Enquanto novas estrelas nasciam e morriam, outros objetos como asteroides, cometas, planetas e buracos negros se formavam. Tudo isso aconteceu em um período de cerca de 14 bilhões de anos. Mas e se o Big Bang não tivesse acontecido? Embora muitos cientistas talvez não gostem de entreter esse pensamento, já que a teoria se tornou a base da astronomia moderna, o JWST não se desculpa com seu recente conjunto de imagens. Enquanto o público em geral pode ficar encantado com as imagens deslumbrantes produzidas pelo JWST, os cientistas estão lutando para explicar a sua contradição com a teoria do Big Bang. O problema com as imagens é que elas mostram muitas galáxias que são surpreendentemente suaves, pequenas e antigas. Mas por que exatamente galáxias são suaves, pequenas e antigas contradizem a teoria do Big Bang? Vamos tirar do ângulo muito pequeno primeiro. Assumindo que o universo está se expandindo, uma estranha ilusão óptica tem que existir. O fato é que galáxias ou quaisquer outros objetos em um espaço que se mantém naturalmente
não continua a parecer cada vez menor com o aumento da distância. Na verdade, passado um certo ponto, eles devem começar a parecer maiores e maiores. Se você se perguntar por quê, é porque a luz deles deveria tê-los deixado quando eles estavam mais próximos de nós. E isso é o oposto do que observamos no espaço comum, não expansivo, onde os objetos parecem menores em proporção à sua distância. Os cientistas que estudaram as imagens pelo JWST não podem esconder o fato de que eles mostram galáxias menores. Mesmo galáxias com maior luminosidade e massa que a galáxia da Via Láctea são vistas nestas imagens como 2 a 3 vezes menores do que em imagens similares observadas com o telescópio espacial Hubble. As novas galáxias também têm redshifts, que também são de 2 a 3 vezes maiores. Não se espera que um universo em expansão se comporte dessa forma. As galáxias que o JWST mostra são do mesmo tamanho que as galáxias próximas a nós. Se for assumido que o universo não está se expandindo e que o redshift é proporcional à distância. Entretanto, o Big Bang explica que estas galáxias distantes devem ser intrinsecamente extremamente pequenas para compensar a ilusão óptica hipotética. Uma galáxia, a GHZ2, é muito mais luminosa do que a Via Láctea. Entretanto, seu raio calculado é apenas 300 anos-luz, que é 150 vezes menor do que o raio da nossa Via Láctea. Seu brilho de superfície, ou brilho por unidade de área, seria 600 vezes o da galáxia mais brilhante do universo local. Sua densidade seria dezenas de milhares de vezes maior do que a das galáxias que vemos hoje. E se as galáxias fossem lisas? Como isso afeta a teoria do Big Bang? Bem, para que o Big Bang seja verdade, deve haver a existência de pequenas e ultra-densas galáxias conhecidas como galáxias Mighty Mouse. O JWST tornou o problema muito pior. A teoria especula que as pequenas galáxias crescem em galáxias atuais, colidindo umas com as outras, o que leva à fusão à medida que elas se tornam mais espalhadas. Para ilustrar esse tipo de fusão, imagine um carro de brinquedo mágico que é 1 centímetro de comprimento, mas pesa tanto quanto um SUV. Além disso, imagine que ele cresça e se torne um verdadeiro SUV, colidindo com muitos outros carros de brinquedo. É assim que as imagens do JWST se tornam problemáticas para o Big Bang. Mesmo que a ilustração pareça incrível para começar, você vai, pelo menos, ver algumas almôgadelas no paralamas dos carros colidindo. Então, os proponentes do Big Bang esperavam ver galáxias com cicatrizes ou arestas ásperas do impacto que elas sobreviveram ou passaram. Mas, para surpresa deles, o JWST revelou discos extremamente lisos e formas espirais arrumadas. Não há diferença entre a aparência delas e das galáxias de hoje. Os dados, então, mostraram que as imagens contêm galáxias espirais lisas, que são cerca de 10 vezes mais do que a teoria havia previsto. Isso desafia a ideia de que a fusão de galáxias seja comum. Em outras palavras, estes dados atacam a teoria da fusão. Agora, o que acontece quando as fusões de galáxias são poucas? O que acontece é que galáxias não podem crescer tão grandes sem o processo de fusão. Isso significa que galáxias grandes sempre foram imensas e nunca foram pequenas. Isso também significa que a ilusão de ótica prevista a partir da hipótese de expansão do universo não existe. Mas nenhuma ilusão significa nenhuma expansão. A ilusão é uma previsão inevitável da expansão. Vejamos a seguir o aspecto muito velho. Isso é realmente similar ao mesmo e muito velho. O JWST tem numerosos filtros que ele usa para tirar as suas imagens na parte infravermelha do espectro. Isso permite aos astrônomos vislumbrar as cores de galáxias diferentes. Basicamente, é o que os astrônomos usam para calcular a idade das estrelas nessas galáxias. Estrelas jovens e quentes aparecem em azul, e estrelas mais velhas e mais frias são amarelas ou vermelhas. Agora, a teoria do Big Bang implica que as galáxias mais distantes nas imagens do JWST estão aparecendo como elas eram cerca de 400 a 500 milhões de anos após a origem do universo. Entretanto, algumas dessas galáxias exibiram populações estelares com mais de 1 bilhão de anos de idade, porque nada poderia ter vindo antes do Big Bang. Estas galáxias provam que o Big Bang não aconteceu. É claro que não podemos ter uma galáxia mais velha do que o Big Bang. Então, para que a teoria do Big Bang seja verdadeira, o JWST deveria estar vendo cada vez menos galáxias, quanto mais ele olha para trás. Eventualmente, ele deixaria de ver galáxias ou entraria na idade das trevas do cosmos. Mas pesquisadores estão demonstrando que galáxias tão maciças quanto a Via Láctea são comuns, mesmo algumas centenas de milhões de anos após o suposto Big Bang. Os cientistas afirmam que as novas imagens do JWST mostram pelo menos 100 mil vezes mais galáxias do que os teóricos previam em redshifts mais de 10.
Será que tantas galáxias grandes poderiam ter sido formadas em tão pouco tempo? Isso não é provável que sim, o que significa que não houve Big Bang. Vamos fazer uma pausa aqui e perguntar o que acontece se o estabelecimento científico aceita que a teoria do Big Bang tem falhas. Deve haver então uma nova maneira de explicar o começo do universo. Uma explicação provável é a filmagem de plasma, que já existe há cerca de 5 décadas. Esse processo pode realmente ser explicado usando processos físicos comuns no laboratório. O plasma é o gás eletricamente condutor que forma a maior parte da matéria no espaço, incluindo as estrelas e o espaço entre as estrelas. Apenas a relação Hubble-Redshift ainda precisaria de algum novo processo físico para explicar a perda de energia à medida que a luz percorre distâncias enormes. Um dos processos críticos nos plasmas que os cientistas identificaram e estudaram é a filamentação de plasma. E esse é o processo pelo qual as correntes elétricas e os campos magnéticos que elas criam atraem o plasma para o sistema rendado de filamentos que são visíveis em todas as escalas no universo. A filamentação de plasma é um dos processos básicos que levaram à criação de planetas, estrelas, galáxias e outras estruturas. A filamentação plasmática é crucial no esforço para desenvolver artificialmente a energia de fusão. O JWST está apenas fazendo o seu trabalho, abrindo nossas mentes para novas maneiras de ver o universo. Já está fazendo os cientistas pensarem no que aconteceria se o Big Bang nunca tivesse acontecido. Vamos ouvir o que você pensa sobre a validade da teoria do Big Bang na seção de comentários abaixo.